Mas poucas pessoas realmente se dão ao trabalho de questionar de onde isso vem. E eu sempre gosto de mencionar que em março de 2000, as Nações Unidas publicaram um documento chamado Migração de Substituição, Solução para o Envelhecimento Populacional, também chamada assim. É uma solução para sociedades envelhecidas. E lá está escrito quantos milhões de pessoas precisam imigrar para Alemanha, França, Itália e Estados Unidos nos próximos 25 anos para manter o produto interno bruto no nível desejado. Como disse, isso foi em março de 2000. 18 meses depois ocorreu o 11 de setembro, iniciando a guerra ao terrorismo. A democracia foi descartada onde não se queria ou suspeitava de terroristas. Foi aí que os fluxos de refugiados começaram de fato. Foram necessários 24 anos até que nos países europeus surgissem condições para garantir uma alavanca política capaz de implementar identidade eletrônica ou verificação de idade. Tom, sempre gostei de te ouvir, pois após suas conversas eu nunca sentia que você dava respostas. Depois disso, né, eu sempre ficava com muitas novas perguntas na cabeça. E eu acho que hoje isso é mais importante do que nunca, que a gente comece a fazer perguntas de novo, porque as respostas que nos dão por aí não fazem sentido nenhum. E eu tenho plena convicção, Tom, de que o futuro será incrível. Mas só para aqueles que fazem as perguntas certas, que continuam um pouco paranoicos, que permanecem atentos, que continuam questionando, que insistem e que não aceitam a verdade oficial. Por isso estou animado para essa conversa. Que bom que você veio hoje. Obrigado pelo convite, estou feliz. Tom, vivemos em uma sociedade no limite, cercados de rostos cansados, pessoas irritadas e na maioria vazias por dentro. E todo dia acontece alguma coisa grande, guerras, crises, escândalos. Somos distraídos por informações baratas enquanto grandes histórias ocorrem ao fundo. Tom, você acha que isso faz parte de um sistema para nos hipnotizar e manter com medo até não resistirmos mais? Sim, acredito nisso. Então, de quem acompanhou minha palestra recente, por exemplo, na turnê de leituras ou de palestras, viu que falei muito sobre programar versus informar. E a percepção da realidade depende em grande parte do que você percebe. Hoje, a maioria das pessoas percebe o mundo por meio de telas. Passamos grande parte da vida olhando para LEDs, computadores, smartphones e tablets. E o que nos vendem ali é justamente um show de Truman, como se chamava meu livro anterior. Praticamente nada do que nos é mostrado ali é real, é uma realidade midiática curada. E claro que, em grande parte, o objetivo disso é fazer com que a gente, primeiro, sinta medo, fique apático de alguma forma, se sinta impotente e sozinho. Essa é a narrativa midiática dominante que tentam nos impor para nos tornar incapazes de agir, destacando apenas o coletivo e a sociedade. E isso, é claro, está completamente errado. E por outro lado, né, é preciso reconhecer também que não é o conteúdo da informação que é o principal problema, mas sim a quantidade de informação. O centro cerebral do ser humano não foi feito para processar todos os dias uma nova moda que aparece por aí. Antigamente, escândalos que eram de alguma forma grandes ficavam semanas na mídia. Eles eram assunto por semanas e eram discutidos nas mesas de bar e no trabalho. Hoje, um escândalo de manhã já é substituído por outro à noite, pois o anterior já foi totalmente discutido nas redes sociais. E essa velocidade é tão alta que você pode rolar infinitamente. E você não fica sobrecarregado pelo conteúdo da informação, mas simplesmente pela quantidade. E isso, claro, a literatura bem fundamentada e declarações dos grandes nomes da Big Tech, de Sean Parker a Jack Dorsey, que admitem que esse era exatamente o objetivo da Big Tech e mesmo assim eles fizeram. E por trás da Big Tech, é claro, sempre estão as agências de inteligência, porque nenhuma dessas empresas, isso não é segredo, você encontra isso na grande mídia. Nos últimos 15 anos, você pode procurar isso em qualquer lugar. Existem muitos artigos como a CIA criou o Vale do Silício, como a CIA criou o Google e como a Defense Advanced Research Projects Agency criou o Grande Vale do Silício. São artigos da Forbes e outras fontes claramente influenciados por agências de inteligência e o complexo militar industrial. Eles usam as redes sociais e, como o Google mostrou em um vazamento, em slides internos, para programar as pessoas por meio de algoritmos. Cria-se uma mente coletiva e todos discutem, favorecem ou combatem basicamente a mesma coisa, ou seja, aquilo que percebem através das plataformas. Isso tem muito pouco a ver com a realidade de verdade. Achei a explicação de você, Tom, realmente muito boa. Li recentemente que o que as gerações anteriores tinham que processar em um ano,
As gerações de hoje às vezes precisam passar cognitivamente no cérebro em apenas uma semana. Ou seja, uma sobrecarga total, como você descreveu com precisão. Quando olhamos ao nosso redor na Alemanha, Tom, vemos rostos de pessoas que se esforçam muito e mesmo assim, no final do mês, o dinheiro não é suficiente. O que você acha? Por quanto tempo as pessoas aqui na Alemanha ainda vão aguentar isso? Boa pergunta. Não gosto de previsões, mas sinto que os alemães são muito resistentes e enfrentam bem o que lhes acontece. Bem, eu já emigrei há mais de 15 anos porque tinha medo ou receava que a União Europeia se tornasse um monstro totalitário. E nós vemos isso agora, que, sob o rótulo de Democracy Shield e outros termos eufemísticos semelhantes, estão implementando censura e totalitarismo. E, na verdade, eu achava que pelo menos temas como identidade digital ou algo parecido iriam gerar resistência entre as massas, porque isso não é questão partidária, nem de esquerda ou direita, nem verdes contra a União Democrata Cristã. Esse tema afeta todos, envolve vigilância e identidade digital biométrica, que se torna obrigatória. Isso pode ser ouvido até mesmo com Yuval Noah Harari, que explicou recentemente em uma entrevista como o sistema de crédito social funciona na China e como está sendo implementado e construído nos Estados Unidos. Nós já estamos, quer dizer, se você pegar algo como a Chufa, você já é muito transparente hoje em dia. Ou InfoScore e outros portais, lá empresas e governos já podem consultar muitas informações sobre você nos bastidores. Palantir e Clearview Inteligência Artificial ainda nem foram avaliados. Estamos seguindo por um caminho sombrio. E eu teria imaginado que justamente o tema da identidade eletrônica causaria uma onda de críticas em todo o espectro. Ninguém vai aceitar que Estado e corporações, ou seja, o cooperativismo, nos espionem completamente. E no final, aquilo que hoje conhecemos como dinheiro, com o qual somos remunerados pelo nosso tempo de trabalho. No futuro, isso será trocado por créditos de carbono ou sociais que ganharão importância, pois você será avaliado pela sua pegada de carbono. Então, o fato das pessoas não conseguirem abstrair isso e não começarem novamente, como no Occupy Wall Street, a agir de forma transversal, em vez de olhar para a esquerda ou para a direita, olharem para cima, é muito triste. E especialmente na Alemanha, me parece que... E tive essa impressão também durante minha viagem de palestras na Áustria, em grande parte, de que as pessoas, em boa parte, até mesmo aquelas que se informaram, em grande parte, estão presas em certa apatia e agonia e sentem que a batalha já está perdida e que aqueles lá de cima já venceram. Mas isso, é claro, é uma completa besteira, porque no final das contas o poder nunca esteve em outro lugar senão na maioria. Nós somos os 99,9% e nós temos o poder. Os outros tentam, por isso vemos tanta propaganda e tantas narrativas todos os dias. Os outros tentam manter seu poder, e isso é claro por todos os meios. E no final de um sistema, isso se torna cada vez mais totalitário, porque, é claro, a massa em algum momento acorda e percebe o que está acontecendo: fraude, roubo, corrupção e guerra. E por outro lado, né, as pessoas realmente estão, em grande parte, né, especialmente na Alemanha ou na Áustria, obviamente em uma postura defensiva, acham que tudo está decidido e nada pode ser feito, o que é uma atitude fatal no fim das contas. Tom, sempre desconfio de duas coisas. Quando algo é repetido como um mantra, como a narrativa do coronavírus, ou quando não é noticiado. Como agora, por exemplo, com a identidade eletrônica ou o euro digital, que também será implementado em breve. Você mencionou de um futuro distópico. Quais seriam os primeiros passos nessa direção? Estamos falando de 1 a 3 anos, de 3 a 5 anos? Quais restrições vão ser apertadas pouco a pouco em breve? Então, eu acho que as pessoas precisam perceber que justamente essa identidade eletrônica é a base para tudo o que vem depois. Então, esse é o elemento central de uma distopia digital, para a qual estamos caminhando como sonâmbulos, se não percebermos o potencial que isso tem para a classe dominante, para aqueles lá de cima, para os 0,01 ou, sei lá, 1%, dependendo de como você define o contexto. Porque muita coisa vai depender da identidade eletrônica depois, para quem já se envolveu um pouco com temas como o grafo do Facebook, por exemplo. Esse é o seu perfil, mais seus contatos, mais os contatos deles e os contatos deles até o 10º nível. Isso é uma grande cartografia do seu círculo social com preferências de empregadores, músicas, viagens e mais. Um perfil enorme está sendo criado sobre você. E algo semelhante acontece no final com a identidade eletrônica. Qualquer pessoa que tenha um smartphone com sistema operacional Android ou iOS e tenha uma carteira de cidadão instalada, no final será completamente mapeada por meio dessa identidade eletrônica, incluindo toda a sua rede social. Coisas serão acopladas à identidade eletrônica, como mostram várias declarações.
Acabei de publicar novamente um artigo sobre esse tema no meu blog, que pode ser lido. E lá eu descrevo novamente, e também cito o alemão, como é mesmo o nome do ministro federal digital. E também aqui na Suíça já houve declarações de que agora os próximos passos do processo podem ser implementados. A identidade eletrônica é vista lá como um processo ao qual outras funções podem ser integradas. Essas outras funções são, sem dúvida, o dinheiro digital, seja lá em que forma ele venha, pode ser o seu negócio de Bitcoin ou suas carteiras e moedas privadas que você queira usar. Mas isso, é claro, também inclui essas coisas de stablecoin e também o euro digital, seja ele do Banco Central ou de um banco privado. Então, no final das contas, o seu dinheiro está ligado a isso, né? Depois, claro, que o prontuário eletrônico do paciente vai ser conectado, aí vem as carteiras de motorista digitais, todas as suas redes sociais, ou seja, as suas interações. A Grécia já faz isso desde o começo de 2025. Lá, os números de identificação fiscal estão vinculados às contas de redes sociais para verificação de idade. Você pode pesquisar isso também. E agora, acho que foram 17 países, nas últimas 2 a 3 semanas, aprovaram leis de identidade eletrônica. Isso está sendo implementado mundialmente de forma sincronizada, porque é a base para o que virá depois. Quando você diz sim a isso uma vez, infelizmente você fica preso nesse sistema. Porque eu ainda não vi em nenhum lugar que você pode cancelar sua inscrição nisso. Provavelmente você teria que ir ao Supremo Tribunal Federal ou buscar outro caminho para resolver isso. Na Áustria, participantes das minhas palestras disseram que cerca de metade da população já possui identidade eletrônica. Caso contrário, por exemplo, você mal consegue ser professor ou trabalhar em órgão público, e a situação piora muito. Então, eu suponho que, com base na identidade eletrônica, 2 cenários são possíveis. O cenário mais desejado é a cyberpandemia, prevista pelo Fórum Econômico Mundial há bastante tempo. E outros casos, possivelmente com um feriado bancário, como o de 1929 nos Estados Unidos da América, o sistema fica fora do ar por 2 semanas, sem SWIFT terminal bancário ou balcão de banco, mas também sem mercado ou posto, já que tudo depende dos sistemas de pagamento eletrônicos. Se esse sistema parar por 2 semanas, voltamos à Idade Média. Como poucos têm estoques e não podem usar outros meios de pagamento, 80% ficarão totalmente perdidas. E se depois dessas 2 semanas vier a notícia, o governo agora disponibilizou a carteira do cidadão. Você pode baixar isso e receber um auxílio emergencial de 1.000 ou 2.000 euros digitais de um banco local. Então, a maioria das pessoas vai aceitar isso para, na segunda-feira, voltar ao supermercado, que vai reabrir e comprar comida. Esse ainda é o melhor cenário, pois a variante B ocorre se isso não funcionar ou não atrair pessoas suficientes. Projetos só funcionam quando cerca de 70 a 80% das pessoas participam. Se isso não funcionar, provavelmente, o último ressentimento é a guerra. Vimos isso em Bretton Woods. E uma mudança tão grande e disruptiva como a introdução de um novo sistema financeiro mundial só pode ser regulada e implementada através de uma disrupção que coloque as pessoas sob forte pressão. Então, quem não se preparou para isso, quem não se preocupou, quem não tem capital alternativo, seja em forma de capital financeiro ou capital social, ou seja, pessoas da sua rede social que possam ajudar caso você precise ficar 2 meses sem ir ao supermercado, essas pessoas logo ficarão presas nesse sistema. E só mais uma frase sobre isso, que isso não são cenários futuros, já dá para ver no meu artigo atual, que eu recomendo a leitura. Ofensiva orbital. Lá você vê, por exemplo, como o climatetrace.org já está preparando o orçamento de dióxido de carbono para cada pessoa, monitorando todo o planeta. Você pode dar zoom em qualquer fazenda e acompanhar as emissões de dióxido de carbono dela, que em breve serão precificadas. A União Europeia já lançou uma carteira de produto digital ou código de produto digital, que na verdade é um sistema de crédito social para cada produto, que até 2030 deve cumprir formalidades que nenhuma pequena empresa consegue lidar sem processos de governança adequados ou a máfia das consultorias. E em Schleswig-Holstein, já em março de 2025, foi lançado um Klimaton, onde os cidadãos podiam, de forma voluntária e lúdica, baixar um aplicativo, o 2Zero App, e então medir voluntariamente sua pegada de carbono em um desafio com os vizinhos. E isso é voluntário e lúdico até que logo deixe de ser. Achei a explicação ótima, Tom. Vou comentar sobre isso novamente daqui a pouco, ok? A alternativa para a Alemanha tem 27% e acredito que continuará assim na próxima eleição do Bundestag. A AfD pode até estar em primeiro lugar em números absolutos, mas todos os partidos vão se unir de alguma forma para impedir a AfD novamente.
Agora eu me pergunto, a AfD vai realmente transformar essa frustração em uma mudança verdadeira ou vamos acabar caindo em um campo de experimentação autoritário? Ouvindo você, parece uma campanha orquestrada por cerca de 130 ou 140 países com várias iniciativas. Como você acha que será a próxima onda na Alemanha? Essa é uma campanha muito orquestrada, porque é preciso sempre ter em mente que são 193 países, ou seja, todos os Estados-membros da Organização das Nações Unidas, que assinaram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a nossa agenda comum, o Pacto Digital Global, e todos esses programas interessantes que vimos no ano passado e neste ano. Ou seja, está acontecendo a mesma coisa em todos os lugares. Na Rússia, estão sendo implantados moeda digital e sistema de crédito social, como já ocorre na China, e a União Europeia também prepara. A União Europeia é o projeto pioneiro de estados em bloco com moeda única. Esse é, claro, o sonho molhado de um banqueiro central no Banco Central Europeu, que deveria ser independente. Na verdade, ela simplesmente está acima da lei e não tem obrigações de prestar contas aos governos nacionais, podendo fazer o que quiser. E o Banco de Compensações Internacionais em Basileia é igual. Então, isso é uma campanha muito orquestrada. Por isso, ao reduzir ao Estado-nação, é preciso lembrar que ele já está obsoleto há tempos. Isso, na verdade, é só um show para a população, onde algumas pessoas aparecem na televisão para nos mostrar o que devemos acreditar. Para que fiquemos debatendo sobre esquerda, direita ou detalhes como 5 euros a mais ou a menos de impostos, ou questões pessoais, tipo MES contra sei lá quem. Mas no fim das contas, tudo isso são fogos de palha, manobras de distração, e isso desvia a atenção dos verdadeiros assuntos. E se agora, no caso da AfD, qualquer outra pessoa for eleita, ela também não vai ter espaço para se opor a estruturas supranacionais. Enquanto um político não disser que quer sair da Organização das Nações Unidas, não só da Organização Mundial da Saúde, mas da Organização das Nações Unidas, que com suas 72 mais suborganizações já está implementando a governança global de uma forma que já se pode chamar de governo mundial. Não precisa chamar assim porque não tem esse nome, mas essa estrutura já é de fato tão poderosa que o Estado-nação praticamente não tem mais voz e se tornou obsoleto. E se um político não fala que quer sair da Organização das Nações Unidas e, em segundo lugar, que quer introduzir um dinheiro livre de dívidas e de juros, se libertando dessa escravidão das dívidas dos bancos centrais, então ou ele não entendeu o sistema em que vivemos, ou ele se beneficia dele. E ninguém da AfD ou de qualquer outro partido jamais disse algo nesse sentido. Sim, eu quero sair da Organização das Nações Unidas e quero que a gente introduza um meio de pagamento como o Greenback na época dos Estados Unidos da América, que era emitido pelo Estado, mas que não era emprestado por um banco central com juros. Essas dívidas públicas, basta ver a América, estão em 33 trilhões de dólares. Essas dívidas não foram feitas para serem pagas. Elas existem para manter o país em servidão por dívida diante de um cartel bancário que opera de forma transgeracional e sabe muito bem o que está fazendo. Portanto, tenho pouca esperança de que uma eliminação por votação possa mudar alguma coisa, porque quando você está no campo de jogo, eu já usei essa analogia ou essa metáfora. Você não pode ganhar um jogo se estiver no campo do adversário com o árbitro dele, jogando pelas regras dele. Você precisa sair do campo e criar o seu próprio campo, aí sim você pode vencer. Mas não se você ficar no campo do adversário com o árbitro dele e as regras dele, porque aí você só pode mudar algo dentro do possível, naquele campo. Hoje, nesse cooperativismo supranacional já existente há tempos, isso é quase nada. Então, por isso, eu tenho pouca esperança nisso. Eu acho a analogia com o campo de jogo muito boa. Então, estamos realmente passando de um campo de experimentação socialista para um autoritário e talvez mais adiante, de alguma forma, para um modelo amante da liberdade ou libertário? Será que esse pode ser o futuro de alguma forma? Também acho que o termo socialista e comunista é muito usado, mas lá está errado. Se você leu Tragedy and Hope ou The Anglo-American Establishment, ambos do Carol Quigley, que recomendo muito, então você entende muito rápido que esse não importa qual ismo, comunismo, fascismo, socialismo, para a classe dominante, ou seja, para os cartéis bancários e para aquele 0,01%, tanto faz qual ismo está no poder. Porque no final o objetivo sempre é manter as pessoas nesse paradigma de que votar faz diferença e que é preciso se confrontar entre esquerda e direita. O que realmente vemos é o coletivismo. No final, trata-se de coletivismo, porque agora estão tentando nos convencer novamente de que o coletivo, que a sociedade, está acima do indivíduo. E isso está sempre errado.
Então, quem leu Immanuel Kant e conhece o imperativo categórico, sabe que o indivíduo e seus princípios morais sempre devem estar em primeiro plano. Porque, caso contrário, isso sempre deriva para um conceito doentio, onde no final uma casta dominante dita regras sobre um coletivo e pode justificar violência ou repressão, dizendo que é necessário para o bem maior, assim como aconteceu na época do coronavírus. As pessoas foram privadas de seus direitos porque diziam que era preciso proteger o corpo social. Esse é o mesmo tipo de argumento que os nazistas usaram, ou os comunistas. Por isso, esse pensamento de ismos não me leva a nada. Estamos em um coletivismo, e basta ouvir Larry Fink, que disse ele mesmo: nós amamos sistemas autoritários. O mercado prefere sistemas autoritários por serem mais previsíveis. Lá você tem um ditador ou uma casta que comanda o negócio, e enquanto eles forem bem subornados, fazem o que lhes convém e também o que convém aos bancos centrais e à oligarquia financeira. Então, nós estamos nesse coletivismo. E para chegar à segunda parte, ou seja, como sair disso? Esse sistema não pode ser derrotado. É grande demais, poderoso demais, antigo demais, muito bem armado, muito ramificado e está enraizado em todos os aspectos da sociedade. A única coisa que se pode fazer é desenvolver estruturas paralelas. Então, quando indivíduos como você e eu começarem a dizer eu pago meu mecânico com ouro, prata, bitcoin com bancos de tempo, nós encontramos outras modalidades de transação com as quais fazemos negócios. Nós encontramos outras plataformas como a Nosta, onde podemos publicar, e não dependemos mais da economia de plataformas da Big Tech e companhia. E se conseguirmos usar sistemas operacionais alternativos, como Linux e Graphene sistema operacional em grande escala. Existem soluções e opções para tudo em uma sociedade livre, que respeita o indivíduo e seus princípios morais. O problema é que poucas pessoas se dão ao trabalho de realmente usar essas opções, porque dá um pouco de trabalho sim, a maioria permanece no YouTube e não migra para o Odyssey. Muitos acham que Facebook e Twitter são a internet, mas são apenas plataformas. A internet é formada por sites e URLs. Esses sites são melhores de manhã para notícias via leitor de RSS. Embora antigas, essas tecnologias geralmente são de código aberto. E como eu disse, se quisermos de alguma forma construir um futuro do qual tenho muita certeza de que será bom, mais pessoas precisam entender que isso exige responsabilidade, esforço e uso imediato das soluções. Porque em breve, provavelmente será tarde demais para isso. Mesmo entre as pessoas que, e isso eu sempre preciso ressaltar, acham que o Bitcoin é a solução para tudo e a única coisa que ajuda. Ele deveria conferir as regras da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico válidas a partir de 2027 e ver as novas regulamentações para portais de mídia independentes que recebem doações em Bitcoin. Eles terão que divulgar os nomes dos doadores publicamente no site. Existem outras coisas assim. Bancos restringiram de novo quais criptomoedas podem ser negociadas aqui. Então, é preciso ser criativo e construir sistemas alternativos, e isso tem que ser feito agora, ou usar os que já existem para fortalecê-los, porque de outra forma não se sai mais desse sistema. Quem já tiver a identidade eletrônica e usá-la por anos terá ainda mais dificuldade para participar de uma sociedade alternativa e próspera. Por exemplo, Bill Gates disse recentemente que as pessoas que não tiverem identidade eletrônica serão excluídas da sociedade. Tudo bem, então, prefiro ser excluído e viver na sociedade em que vivo desde os meus 16 anos. Ou seja, com as pessoas com quem faço negócios bilateralmente e organizo minhas coisas. Não preciso de um sistema que me diga o que devo fazer e que me impeça de me desenvolver. O lema do canal: não confie em revolucionários políticos nem no politicamente correto. Confie em si mesmo, isso é rebeldia verdadeira. Assim você não pode mais ser seduzido ou manipulado. Isso resulta, no melhor cenário, em liberdade interior e financeira, permitindo que você controle sua vida. Mas as pessoas também têm muita dificuldade em assumir responsabilidade própria. Quais seriam 3 recomendações de ação bem concretas que você daria para essas pessoas para saírem desse estado de choque? Simplesmente apostar em si mesmo e parar de correr atrás de qualquer líder por aí? E acho que o mais importante é conhecer seus princípios morais e seus limites, porque geralmente eles são uma boa barreira contra influências externas. Então, se eu sei que a identidade eletrônica é o meu limite, que eu nunca vou aceitar, nunca vou me inscrever para isso, não importa quais sejam as consequências, então esse é um princípio estabelecido para o indivíduo. Eles podem tentar me pressionar de fora o quanto quiserem. Pode ficar desconfortável, talvez eu não use mais certos serviços, mas nada disso me importa.
Tomei uma decisão de princípio e me mantenho firme nela. Eu não vou me deixar ser sugado para esse sistema só para pegar uma identidade digital. E vou, como sempre fiz, buscar alternativas para conseguir comida direto com o agricultor em troca de algo ou me organizar diferente. Até a telecomunicação pode ter outras opções. Se a internet me excluir, uso alternativas. Existem soluções criativas para a comunicação próxima, usa-se Rádio Cidadão, para outras há o Reticulum, entre outros. Há vários projetos assim. Portanto, princípios morais. É fundamental saber o que quer, o que não quer e manter sua posição, aconteça o que acontecer. Isso é a defesa contra a propaganda, influências externas, manipulação e tirania. Se você também puder assumir as consequências com coragem, e é com isso que você precisa lidar. Segundo, estar preparado. Algumas pessoas acham que quando falo sobre esses temas e explico tudo em detalhes, isso é jornalismo black pill. Porque eu sou totalmente pessimista e assusto todo mundo. As pessoas simplesmente não entenderam o que eu quero com isso e acabam não prestando atenção direito. O mais importante é estar preparado, pois prefiro saber o que vem e assim posso me antecipar. Prefiro evitar surpresas, como chegar e ver o supermercado fechado ou o dinheiro do banco sumido. Eu quero estar preparado para isso, então tenho alimentos, tenho meios de pagamento alternativos, tenho um círculo de amigos ou um ambiente social com quem posso interagir de qualquer forma, a qualquer momento, por métodos de comunicação alternativos e assim por diante. Na Suíça também existe uma legislação de armas liberal. Você tem a possibilidade de se preparar com autodefesa, pode fazer cursos, pode aprender idiomas. Você só pode trabalhar em si mesmo e na sua capacidade de lidar com crises. Você precisa ser ativo. E por isso, o segundo ponto é, com certeza, estar bem preparado fisicamente, mentalmente, financeiramente, socialmente e organizacionalmente. E onde você não estiver, agir agora para mudar isso. Assim você aproveita o tempo até X ou Z acontecer. E o terceiro é, não acredite em ninguém. Ninguém, absolutamente ninguém. Sempre falo isso quando comentam nos meus textos. Sim, acho que o Sr. Regenauer é sério, dá pra acreditar nele. Aí eu sempre digo, não acredite em nada do que eu digo, não acredite em ninguém. Leia A, B e C e compare fontes diferentes. E a única pessoa em quem você deve acreditar é em você mesmo. Sua própria intuição, sua própria compreensão da realidade, isso existe para cada um apenas em sua própria cabeça. Então, cada um tem sua própria cartografia moral, ou seu próprio código de valores morais, ou seja lá o que for, e sua própria situação pessoal. Você deve confiar ou acreditar apenas em si mesmo, em seu próprio julgamento, em sua intuição. E se num primeiro momento você sente que algo está errado, provavelmente está mesmo. Mesmo que muitos digam que é ótimo, se parece errado ou não soa bem para você, é melhor deixar para lá. Então, não acredite em ninguém e confie na sua intuição. Faça o que você acha certo e não o que o resto do mundo espera de você. Vale lembrar, só pediram 3 temas, este era o quarto. Não deveríamos consumir tanta mídia, já que quase tudo lá é irrelevante. E se você quer ter paz interior e equilíbrio mental, é muito melhor desligar toda essa besteira de tela às 18 horas da noite e pegar um livro para ler. Jogue um jogo de tabuleiro com a família, encontre amigos, saia, faça algo divertido à noite, pratique esportes ou faça cursos como autodefesa ou idiomas. E ler um livro no sofá é muito mais relaxante e proporciona um equilíbrio interior. Como eu disse, você não precisa saber de toda a fofoca. Se for algo importante, o vizinho conta de manhã. Se o trem parar ou o mercado fechar, você vai notar, seja no trabalho ou em outro lugar. As coisas importantes você vai perceber mesmo que não passe 4 horas por dia no Twitter ou assista a 12 podcasts. Porque não precisa fazer isso. Então, simplesmente desligue um pouco mais e concentre-se em si mesmo com atividades próprias e analógicas, porque assim você também se sente mentalmente muito mais equilibrado. Ótimas ideias. E para você, Tom? Você foi cedo para a Suíça para fugir dessa confusão aqui. Você teve algum impulso na vida? Isso é algo raro nas pessoas. A maioria das pessoas fica presa no sistema até os 30, 40, 50 ou até 50, 60 anos, talvez. Elas gostariam de sair, mas não têm coragem de seguir esse impulso. Por que você colocou isso em prática tão cedo na sua vida? Acho que isso se deve em grande parte à educação que recebi.
porque minha mãe sempre tentou me ensinar que a responsabilidade própria é fundamental e que a gente não deve deixar ninguém mandar na gente, ou seja, não importa o que o resto do mundo diga, a gente faz só o que quer, sempre, para todos os assuntos, em qualquer área. E foi exatamente isso que fiz a minha vida inteira, por isso nunca votei na minha vida. Nunca depositei uma cédula de votação porque com 15 anos já tinha entendido que tudo isso é um show de Truman. Eleições não mudam nada, só seu próprio esforço muda seu entorno. E ainda tive a sorte de começar a fazer música e tocar instrumentos desde criança. Em algum momento, em meados dos anos 90, quando a cultura hip hop surgiu, eu me entusiasmei por ela, porque no começo era anti-establishment, ou seja, era realmente uma subcultura crítica à autoridade. Por outro lado, não importava qual era a cor da sua pele, quanto dinheiro você tinha ou de onde você vinha, só importava que você tivesse habilidade para conquistar respeito ou se tornar membro dessa comunidade. E em terceiro lugar, e talvez o mais importante, tenha uma forte atitude e faça você mesmo. Se não havia produtores, você mesmo começava a produzir. Se não havia estúdio de gravação, você construía um. Se não tinha shows ou eventos, você organizava um. Ou seja, você simplesmente fazia o que queria por conta própria. No início, você não sabe como montar um estúdio de gravação, mas aprende fazendo. Sempre lidei com tudo assim em todas as áreas da minha vida, e então, aos 18 anos, fundei minha gravadora para lançar nossos discos. E depois, naturalmente, também trabalhei porque com música se ganha pouco dinheiro. E então tive a sorte de ter acesso à literatura relativamente cedo, ainda adolescente, como o complexo Baader-Meinhof, ou algo assim, e o Pêndulo de Foucault, de Humberto Eco. Isso, é claro, fez com que eu lesse mais e me informasse mais. E que a gente já percebe relativamente cedo o que é o sistema dos bancos centrais e assim por diante. O que Bretton Woods realmente significa e quem é responsável. Por isso faço isso há 30 anos. Só que agora, nos últimos 5 anos, basicamente publiquei livros, antes disso era música. Mas, no fundo, é a mesma mensagem que é comunicada nos livros, só que de outra forma. Então, nesse sentido, sair da União Europeia. Em 2008, houve a crise financeira e simplesmente no lugar onde eu trabalhava, os projetos correspondentes foram cancelados. Precisei buscar um novo emprego. Além disso, a gravadora já tinha me arruinado financeiramente de tal forma que eu ou cumpria pena na cadeia ou de alguma forma precisava gerar alguma renda. E eu também sabia o que iria acontecer com a União Europeia. Isso já era previsível naquela época. E com esses 3 motivos na bagagem, basicamente fui rapidamente para a Suíça e tentei encontrar um emprego. Simplesmente baseado em um contrato de trabalho, então alugar um apartamento e conseguir uma autorização de residência. E isso funcionou muito bem. Então, como eu disse, se você faz algo e tenta posicionar seu valor de mercado através da educação e de ações proativas, geralmente as oportunidades aparecem. Muitas pessoas acham que as oportunidades deveriam ser trazidas até elas ou entregues em casa. Oportunidades só surgem quando você age. Quando você se comunica, interage com outros e até erra nesse processo, isso é totalmente normal. Os americanos têm uma cultura mais saudável nesse sentido. Você simplesmente tenta, se não der certo, não importa quantas vezes você cai, mas sim quantas vezes você se levanta e recomeça. E comigo também nem tudo funcionou perfeitamente na primeira vez. É simplesmente uma questão de disciplina e persistência, de continuar tentando ser ativo e construir o mundo em que você quer viver. Isso, por sua vez, é uma responsabilidade própria. E acho que foi isso que minha mãe me ensinou bem com a postura política dela. Muito forte. Eu também preciso confessar algo aqui. Já quebrei a cara e recomecei muitas vezes, me perdi várias vezes, mas sempre segui em frente. E o lance é que, como você acabou de descrever, novas portas se abrem quando a gente continua. Você foi para a Suíça, enfrentou seus medos e inseguranças, e assim surgiram oportunidades que nem imaginava antes. Tudo porque assumiu responsabilidade por si mesmo. Exatamente. Eu diria ainda que nem se trata de medo, pois, no geral, não tenho medo de nada. Isso é muito saudável na vida. Eu me divirto fazendo coisas novas, conhecendo novos países ou assumindo novas tarefas e aprendendo algo novo por conta própria. Porque aprender é divertido. Naquela época eu não sabia montar um estúdio, mas me divertia aprendendo. Às vezes um alto-falante explode porque conectei o cabo errado, né? E eu sei o que é uma Direct Injection Box ou algo assim, mas isso é divertido. Eu sinto muita alegria em fazer coisas novas, em sair da rotina, viajar sozinho por semanas em outros países.
e eu nunca tive medo disso. Também não sei por que as pessoas têm medo disso. A gente deveria encarar isso como um enriquecimento quando faz coisas novas. E principalmente o aprendizado ao longo da vida é um grande enriquecimento e um grande motivador. Olhe para Roger Williamson. Ele era uma daquelas pessoas que, de fato, quando você via entrevistas dele ou assistia aos vídeos das viagens dele ao Afeganistão e tal, ele sempre foi tão curioso quanto uma criança de 10 anos, independente da idade. Ele fazia perguntas realmente interessantes e era tão aberto e tão ávido para aprender coisas novas, conhecer pessoas, ver outros lugares, adquirir conhecimento. Se a gente consegue manter isso, essa curiosidade e essa alegria pelo novo que as crianças têm, então a gente também tem uma vida muito realizada. Porém, muitos perdem isso ao entrar no mercado de trabalho. Isso passa, voltamos à rotina, pagamos contas e quanto mais conhecemos, mais a vida perde o encanto. Mas isso, claro, não é uma atitude saudável diante da vida. E foi isso que você disse logo no começo. A verdadeira revolução é levar uma vida feliz. Ao observar as crianças, lembro da minha filha, de 3 anos. Essa curiosidade que elas demonstram todos os dias, essa abertura, fazer perguntas, eu acho que isso é o verdadeiro elixir da vida por aí. E então acreditar que você já entendeu a vida e que agora precisa operar assim pelos próximos 30, 40, 50 anos, esse é um modelo muito, muito antigo. E eu acho que se você realmente quer passar pela vida com uma certa alegria de viver, então com certeza curiosidade, abertura e fazer perguntas são as coisas mais importantes de todas. Sim, aprendizado contínuo é essencial, pois o cérebro se desenvolve a vida toda, parar de aprender é prejudicar o próprio cérebro. Ou seja, ao aprender instrumentos, línguas, praticar esportes, viajar e viver novas experiências, você adquire novas impressões. Isso é algo que faz o cérebro crescer e se desenvolver durante toda a vida. Esse é o único órgão que você pode treinar por toda a vida e onde você também tem a chance de reanimá-lo um pouco, caso ele tenha sido danificado ou, digamos, esteja debilitado. Por isso, sim, Crianças no Poder foi uma música bonita de alguém que, infelizmente, não entendeu nada do que escreveu, obviamente, como vimos nos últimos anos. Mas sim, está certíssimo. Essa curiosidade e sede de conhecimento, não, esse aprendizado contínuo é algo que para mim torna meu dia a dia muito feliz. Muito legal. Vamos falar rápido sobre os jovens. O governo quer protegê-los das redes sociais. Isso parece muito nobre à primeira vista. As crianças são constantemente expostas a açúcar, alimentos industrializados e dopamina nos intervalos. Será que isso é realmente sobre proteger os jovens ou o Estado está mais preocupado em perder o controle das narrativas nas plataformas sociais? Sim, acho que são vários aspectos. Claro que o tema da proteção dos jovens é usado como desculpa para implementar algo que já estava guardado há muito tempo. A discussão sobre identidade eletrônica e as chamadas carteiras de motorista da internet já é antiga. Isso existe há 20 anos, não é novidade. Agora temos principalmente a infraestrutura tecnológica para isso. Isso não era o caso há 20 anos. Agora a gente tem isso. E, em segundo lugar, agora a gente tem as alavancas certas para colocar isso em prática. Em grande parte, é a crise migratória, veja o Reino Unido, né, onde agora querem controlar a migração introduzindo esses sistemas. Claro que seria bom proteger crianças e adolescentes desse doom scrolling constante nas telas, mas dificilmente isso será feito transferindo essas responsabilidades para o Estado, porque, no final das contas, a responsabilidade pela educação é da família. E eu gostaria de ouvir dos telespectadores, leitores, ouvintes de quem quer que seja, um exemplo de onde, a longo prazo, funcionou bem o fato de o Estado ter se envolvido em alguma área e assumido a regulamentação, porque não conheço nem exemplos de eleições que tenham gerado mais prosperidade e liberdade a longo prazo em uma sociedade. Não há exemplo histórico disso. O argumento da proteção dos jovens seria válido se funcionasse, mas essa é uma responsabilidade da educação, principalmente no ambiente familiar. E aí posso contar novamente sobre a minha mãe, que me dizia naquela época: "Lê, assistir televisão deixa burro." Essa é uma frase simples, mas eu nunca esqueci. E aí eu sempre pensava, se isso for verdade, a gente também não quer ficar burro? E depois eu também sentia orgulho de ser o único na sala de aula que não tinha televisão a cabo, mas sim lia livros. E aí 20 pessoas ficavam perguntando se eu já tinha assistido Knight Rider. Mas em vez disso, eu li esse livro, fiz uma apresentação sobre ele na escola, ao invés de fazer lição de casa em casa, e tirei nota máxima. Então, por isso, a gente tem que saber ter orgulho das nossas particularidades e dessas coisas também.
E eu acho que a questão da migração, a questão da proteção dos jovens e mais adiante também a questão das mudanças climáticas, entre aspas, são os três grandes pilares com os quais estão tentando implementar um sistema de crédito social. E isso vai acontecer justamente com base na identidade eletrônica, como a Grécia, que eu mencionei antes, mostrou no começo do ano. O que naturalmente vai acontecer é que vão usar algum desses números claramente identificáveis, como a identidade eletrônica, o número de identificação fiscal ou algo assim, para vincular o seu comportamento nas redes sociais a isso. Naturalmente, na Grécia também para proteger os jovens e para a verificação de idade. Mas como se verifica se alguém é jovem? Verificando todo mundo como poderia ser de outra forma. Então, por isso, esse ali é um truque bem barato para implementar um sistema que já querem implementar há muito tempo. Mas agora eles têm a história. Porque dá para ver nos zumbis de smartphone com suas telas na frente do rosto que isso realmente tem efeitos fatais no cérebro e na sociedade. O smartphone tem só cerca de 15 anos. A inteligência artificial em 15 anos pode ser ainda mais impactante. Por outro lado, a crise migratória serve hoje como uma alavanca perfeita, pois realmente assusta a maioria das pessoas. E com razão, os problemas do país são discutidos, não seja na França, no Reino Unido, na Alemanha, isso é um tema em todo lugar. E poucas pessoas realmente se dão ao trabalho de questionar de onde isso vem. E eu sempre gosto de mencionar que, em março de 2000, as Nações Unidas publicaram um documento, chama-se Migração de Substituição. É a solução para populações envelhecidas? Migração de substituição é a solução para sociedades envelhecidas? E lá está escrito quantos milhões de pessoas precisam imigrar para a Alemanha, França, Itália e Estados Unidos nos próximos 25 anos para manter o produto interno bruto no nível desejado. Como disse, isso foi em março de 2000. 18 meses depois ocorreu o 11 de setembro e iniciou-se a guerra ao terrorismo. E a democracia foi imposta em todos os lugares onde não se queria ter e onde se suspeitava de terroristas. Nesse momento, os fluxos de refugiados começaram de fato, e levou exatamente 24 anos até que isso levasse nos países europeus às condições correspondentes que agora garantem que se tenha uma alavanca política para implementar algo como uma identidade eletrônica ou verificação de idade. Por isso, especialmente para os jovens, é preciso se engajar totalmente pelo futuro da nossa espécie, pelas próximas gerações. Que essa identidade eletrônica nunca seja implementada de forma generalizada e que, pelo menos, sempre permaneça voluntária. Quem quiser pode fazer, mas não deve ser obrigatório. E claro, é recomendável para toda a família controlar o tempo de tela. Também não entendo por que crianças menores de 16 anos deveriam ter smartphone. Elas deveriam, se for o caso, ter algo assim, sim, um desses bons e velhos celulares simples. Com ele você pode ligar para eles ou eles podem ligar para casa, mas não precisa de redes sociais e toda essa besteira, porque basicamente toda vez que você abre isso é como levar um tiro na cabeça. E se o smartphone era um tiro na cabeça, então a inteligência artificial é a metralhadora. Quanto mais tempo as crianças ficarem longe disso até estarem maduras, melhor para elas. Veja, Tom, onde os gurus da tecnologia colocam seus filhos. Normalmente não são escolas de inteligência artificial, metaverso ou totalmente digitalizadas, mas sim escolas simples ao ar livre, escolas Montessori, escolas Waldorf, ou seja, lugares onde as crianças ainda podem ter experiências táteis. O uso do celular é bastante adiado e qualquer aplicativo é proibido. Já trabalhei como professor de ensino médio e seria o primeiro a tirar o celular dos jovens por motivos pedagógicos. Por outro lado, quando ouço que hoje nos Estados Unidos o TikTok está sendo incorporado supostamente por espionagem chinesa. Netanyahu afirma que o TikTok é atualmente o maior perigo, pois as narrativas fogem do nosso controle. Então parece que aqui também existe uma agenda maior por trás disso, que eles simplesmente não querem perder o monopólio da opinião entre os jovens de 10 a 16 anos. Isso é verdade. Toda essa bolha de inteligência artificial e ZEG, é claro. Sempre esqueço se foi a Forbes ou a Fortune que disse, na eleição do Trump, que a máfia do PayPal agora governa os Estados Unidos da América, mas isso é muito verdade. A Oracle está se tornando atualmente uma das empresas mais poderosas do mundo. Primeiro de tudo, Larry Ellison, o chefe e fundador, transferiu agora metade da rede de notícias para o filho dele.
com a Paramount e um conglomerado de mídia de um tamanho nunca visto antes. É impressionante o que está surgindo aí. E por outro lado, é claro que a gente tem que perceber que nos bastidores todas essas corporações financiam umas às outras. Então, se o que as pessoas pensam que é o mercado do futuro, na verdade é uma rede autoamplificadora, né? Uma bolha. A Nvidia dá dinheiro para XAI, depois a Oracle para Nvidia, e a OpenAI com o Chat Generative Pre-trained Transformer compra capacidade de servidores da Amazon, que por sua vez compra chips da Nvidia. Então, isso é um ciclo, na verdade, é quase um esquema Ponzi que se formou aí. Eles ficam passando bilhões entre si, mas com isso aumentam seu valor de mercado, claro, e suas perspectivas futuras, atraindo investidores. E por outro lado, sempre tem essa discussão de que a XAI seria a coisa legal do Elon Musk, o contraponto à oligarquia tecnológica de um Bill Gates ou de um Larry Ellison, o que, claro, é uma bobagem, porque no começo do ano foi criado um consórcio da XAI, ou seja, a holding principal do Musk, também para o Twitter, da XAI do Musk, com a Microsoft, BlackRock e Nvidia para o desenvolvimento de inteligência artificial, e quem gerencia no governo dos Estados Unidos da América o desenvolvimento da inteligência artificial. A Palantir realiza isso com a Accenture Federal Services, então a Oracle passa a ter papel importante. Claro, com a tentativa de aquisição do TikTok, estão tentando fazer gestão de narrativa, né, para que o complexo ocidental consiga impor sua narrativa de propaganda, porque, obviamente, Israel já perdeu a guerra de propaganda, né, no mundo todo, não há mais nada a ser salvo aí. Até na Organização das Nações Unidas, as pessoas saem quando Netanyahu surge com seus mapas ridículos e tenta justificar que tudo ainda é autodefesa. Desculpe, isso simplesmente não funciona mais. E nem essa aquisição do TikTok vai ajudar, ainda mais porque é só a filial americana do TikTok. Foi comprada por mixaria, praticamente um ovo mexido, o valor pago foi ridículo. Isso seria bem mais alto numa avaliação real de mercado. Então, isso é claramente um movimento de propaganda para não perder o controle da narrativa e não deixar escapar das mãos. E por outro lado, quando você olha para as conexões econômicas por trás entre XAI, OpenAI, Oracle, Nvidia, BlackRock e todas essas empresas, fica rapidamente claro que esse mercado também está completamente supervalorizado. Isso é uma bolha prestes a estourar. Então, isso já tomou proporções muito piores do que aquela bolha imobiliária da época, que levou à crise financeira. Portanto, há vários bons artigos, inclusive recentes, que você pode conferir. E mesmo em caso de emergência, se você precisar olhar no Twitter, já existem análises curtas suficientes sobre o assunto. Primeiro, não deveria investir nisso. E segundo, está claro que se trata de gerenciamento de narrativa, por isso querem implementar essa identidade eletrônica e verificações de idade. Porque, assim, é claro, fica fácil identificar quem espalhou o discurso de ódio, entre aspas, no Twitter ou em qualquer outro lugar, para que possam enviar notificações extrajudiciais, ou até mesmo fazer uma busca domiciliar. Assim como no Reino Unido, acho que foram, se não me engano, 12 mil casos no ano passado de prisões e ordens judiciais por causa de postagens em redes sociais. Então, quem ainda chama isso de democracia, isso é abertamente totalitário. E é exatamente para esse caminho que o resto do mundo está indo agora também. Uns usam o pretexto de combater o antissemitismo, outros usam a verificação de idade, outros ainda usam a crise migratória, porque, claro, sempre se adota a narrativa que pode funcionar melhor como propaganda em cada estado-nação, assim como vimos diferentes narrativas durante a Covid, e diferentes estados-nação autoritários. Enquanto na Austrália o campo de quarentena funcionou e as pessoas não se rebelaram, na Alemanha, apesar de uma narrativa bem construída, isso era um tabu. Quando começaram a falar sobre colocar pessoas em hotéis e cercá-los ou criar uma espécie de campo de quarentena, até para quem apoia medidas contra a Covid, isso ficou distópico demais, pois um campo assim logo lembra um campo de concentração. Com razão. E é por isso que sempre vendem isso de acordo com o país, com a narrativa que funciona lá. E, consequentemente, é preciso partir desse pressuposto. Após a breve visita de Netanyahu, o algoritmo do Twitter mudou. Funcionou muito bem, e esses influenciadores ganham cerca de 7 mil por postagem pró-Israel. E agora o TikTok está conectado ao banco de dados da Oracle para que a narrativa possa ser controlada por lá. Então é muito óbvio o que está acontecendo ali. Agora você acabou de mencionar a palavra gestão de narrativa, né, o que eu acho bem forte. Atualmente também está acontecendo gestão de narrativa, já que todos esses países, como Austrália, Reino Unido e França, estão reconhecendo a Palestina como Estado, mas ao mesmo tempo continuam fornecendo armas para Israel?
Então, hipocrisia ocidental e esquizofrenia ao extremo, ou como você classificaria isso? Sim, é difícil dizer. Não sabemos o que passa na cabeça de um Macron ou de outro. E aí, realmente ter certeza se isso é só uma questão de imagem forçada que agora querem tentar, já que até o último idiota tem que perceber que isso é um genocídio. Se agora querem se posicionar publicamente de algum jeito para não parecerem idiotas depois, ou se essas posições são realmente autênticas. Tenho minhas dúvidas, pois acho que nada na política é realmente autêntico. Portanto, eu ficaria surpreso se realmente fosse assim, que Macron e companhia mudassem de opinião de forma autêntica ou de repente tomassem uma posição. Eu presumiria, se tivesse que especular, que se trata de manobras geopolíticas, porque no final das contas, se você leu, por exemplo, Tragedy and Hope, que eu já mencionei de Quigley, e estudou a história de Cecil Rhodes, Alfred Milner, William T. Stead e das pessoas que, por volta de 1898, 1899, fundaram o grupo Round Table e, consequentemente, também são responsáveis pela preparação da Primeira e da Segunda Guerra Mundial e pelas instituições supranacionais que temos hoje. Então, também fica claro que, se você conhece o Acordo Sykes-Picot e a Declaração Balfour, e vê quem foi responsável pela fundação de Israel. Morei e trabalhei 18 meses em Israel, todos lá sabem disso? Do simples taxista ao vendedor de romos até o Chief Executive Officer. Todo mundo sabe como e por que o país está lá e como ele foi fundado e financiado. E que foi um projeto de colonização da elite bancária britânica que já desde 1850 começou a levar pessoas para lá. Então, se você conhece a história e sabe por que Israel existe nessa região, ou o que isso beneficia as forças geopolíticas que nos controlam, o fato de Israel estar lá, eu especularia que o objetivo é, no final das contas, usar Israel para atacar o último país que ainda não foi oficialmente e militarmente, de forma cinética, atacado. E esse país é justamente o Irã. Todos os outros, como foi dito na época, foram alvo de mudança de regime na luta contra o terrorismo e acabaram sendo controlados. O único país contra o qual ainda não tiveram coragem de iniciar uma guerra aberta é o Irã. E Israel já há semanas, meses ou anos vem sendo declarado por Netanyahu. Recentemente vi uma montagem mostrando isso desde os anos 70. Acho que era em algum lugar. Isso foi até os anos 70. Netanyahu alerta desde então que o Irã é o maior problema e ameaça atacar os Estados Unidos da América ou Israel. E agora isso está sendo reavivado. E eu acho que se eu tivesse que especular, seria mais no sentido de que estão alinhando as frentes para ver quem vai lidar com o Irã, onde e como. No fim, isso será Israel, claro. Provavelmente eles vão ter um ataque inicial, uma operação de falsa bandeira, seja o que for, ou então serão atacados de alguma forma. Os americanos vão intervir e depois formarão uma coalizão dos dispostos, como sempre. Vamos ver como isso se desenvolve. Mas eu temo que ainda está por vir uma grande conflagração no Oriente Médio. O que ocorre agora deve ser apenas o início, porque esse projeto do Grande Israel, do qual o governo radical de direita, Likud Netanyahu, gosta de falar, é realmente levado a sério. Então, se eles querem o Grande Israel, isso provavelmente não vai acontecer sem uma guerra maior e uma guerra contra o Irã, que só pode ser travada se os americanos estiverem envolvidos. Então você acha que a ação de Donald Trump em junho foi só um cartão amarelo e que nos próximos anos as coisas vão realmente esquentar no Irã? É provável, eu acho isso bem provável. Eu já tinha previsto isso no meu artigo de novembro de 24, quando foi a eleição do Trump, porque no gabinete dele, ou já naquela época, as pessoas que estavam cotadas para o gabinete, tinha muita gente ali que sempre falava abertamente que era preciso atacar o Irã de uma vez por todas. De Peter Hegseth até outros, sim, as citações podem ser conferidas de novo no artigo. Ele se chama Trump Reloaded e está no meu site. E eu realmente considero esse um cenário muito plausível que vai acontecer num futuro não muito distante, porque a guerra de propaganda já terminou, Israel perdeu e Gaza quase não existe mais. Não sei o que mais dizer, eles continuam destruindo os poucos prédios que sobraram,
Mas fora isso, eu acho que, de acordo com novos dados da Agência da Organização das Nações Unidas para Refugiados, entre 60% e 70% de todas as estruturas na faixa de Gaza já foram destruídas. Então, não sobrou muita coisa contra a qual se possa travar uma guerra. Acho que Netanyahu ainda é o mais inofensivo no gabinete. Se você olhar para esses ultranazistas Ben-Gvir e Smotrich, que determinam a política de segurança de um país, que querem impulsionar o projeto do Grande Israel, acredito que ainda veremos muitos desses acontecimentos nos próximos anos com apoio da comunidade internacional. Sim, infelizmente. Isso vai ser uma culpa histórica que vai entrar para os livros de história, de um jeito ou de outro. Porque esse é um dos genocídios mais abertos, devastadores e inacreditáveis diante dos olhos do público que já se viu. Como eu disse, trabalhei lá por muito tempo, em Tel Aviv, em Jerusalém, em Gaza, e tenho amigos dos dois lados. E sim, para mim não importa qual religião a pessoa tenha. No final das contas, as pessoas lá também só querem viver em paz e prosperidade, e não em uma zona de guerra permanente ou em uma zona de ocupação. E as pessoas comuns, como eu disse, né, o vendedor de humos, o taxista, né, o funcionário do hotel, as pessoas que você encontra no café, na praia ou na rua, também não têm paciência com esse governo. Como em qualquer país do mundo, são 10, 15% de radicais malucos que lá simplesmente... E o sionismo não tem nada a ver com a fé judaica, a maioria dos sionistas são ateus. Quem já estudou Theodor Herzl e os escritos dos primeiros sionistas, ou Ben-Gurion, sabe que isso não tem nada a ver com fé. Então, para mim, não importa nem um pouco no que as pessoas acreditam. Para israelenses e pessoas na faixa de Gaza também não importava quando estive lá. Infelizmente, ainda tenho no meu telefone cerca de 8 a 10 números de pessoas de Israel, eles ainda estão todos lá. Dos 10 ou 12 números que eu tinha da faixa de Gaza, só um ainda está acessível. Tom, adorei nossa conversa e poderia falar com você por horas. Para finalizar, vamos direto a um jogo rápido de ou isto ou aquilo. Escolha, mesmo que seja difícil. Quem você preferiria em uma ilha deserta? Donald Trump ou Karl Lauterbach? Trump. Quem é mais subestimado? Donald Trump ou Vladimir Putin? Putin. Onde há mais verdade? No Tagesschau ou no Telegram? Telegram. Qual dinheiro tem futuro? Bitcoin ou euro digital? Então, mais provável o Bitcoin. Nosso futuro, controle total ou nova liberdade? Nova liberdade. Tom, é um prazer falar com você. Muito obrigado pela ótima conversa. A conversa vai despertar as pessoas. Tudo de bom para você. Obrigado pelo convite. Também fiquei muito feliz. Sempre que quiser, pode chamar. Muito obrigado.